E aí, galera, meu nome é Ana Verena e eu vou ser uma das mentoras de Química aqui no Preparatório Progressão. Bom, gente, na aula de hoje eu vou estar explicando a matéria e suas transformações. Bom, galera, ao longo dos anos, o ser humano foi avançando e progredindo na ciência. Com isso, na tentativa de criar novos materiais, consequentemente, as tentativas de explicar a matéria e suas transformações também foi aumentando. Um exemplo claro disso foi entre os anos de 500 e 1500 da era cristã, onde desenvolveu-se entre árabes e europeus o trabalho dos alquimistas, muitos deles movidos pelo sonho de obter o elixir da longa vida, que poderia tornar o ser humano imortal. Outro exemplo foi a partir do século XVI. Com o desenvolvimento da alquimia, surgiu a chamada iatroquímica, uma doutrina médica que atribuía às causas químicas tudo o que se passava no organismo, são ou enfermo. Então, o principal objetivo disso era a descoberta e a produção de medicamentos. Então, através desses fatos históricos, nós podemos perceber que a humanidade hoje tem um nível muito melhor de vida, uma qualidade bem mais apropriada devido ao avanço da ciência, que só foi possível entendendo o porquê de cada matéria, de cada transformação. Agora, partindo para o nosso cotidiano, a gente pode notar que existem várias reações químicas acontecendo, desde um carvão sendo queimado ou de uma esponja de aço quando se enferruja. Mas o que exatamente ocorre na esponja de aço que se enferruja? Bem, basicamente ocorre uma oxidação, onde o oxigênio passa a se juntar com o ferro. Então, obviamente, a massa do oxigênio vai fazer parte também da massa da esponja de aço. Isso faz com que a massa final da reação seja maior do que a inicial. Então, a gente pode perceber que, dependendo da reação, a massa pode se alterar, se mantendo constante, aumentando ou diminuindo. E é isso que a gente vai estudar agora. Bem, partindo dessa concepção de que as massas poderiam se alterar, foi que no século XVIII, no final dele, o cientista Antoine Lavoisier realizou uma série de experimentos em recipientes fechados. Isso porque ele queria evitar o máximo possível a troca de matéria entre o meio interno e o meio externo do experimento. Então ele pegou recipientes fechados, fez algumas reações e ele chegou à seguinte conclusão: no interior de um recipiente fechado, a massa total não varia, quaisquer que sejam as transformações que venham a ocorrer. Bem, galera, basicamente o que ele quis dizer aqui, de uma maneira simples, foi que se você fizer uma reação em um meio fechado, um sistema fechado, a massa inicial é igual à massa final, não há alteração. Tal afirmação é uma lei da natureza, ou seja, é uma lei que ocorre, é comprovada e é chamada de lei de Lavoisier. Essa mesma lei ela pode ser chamada de lei da conservação da massa ou lei da conservação da matéria. Então, esses dois nomes remetem à lei de Lavoisier e é a mesma coisa. De maneira prática e com números, seria basicamente o seguinte: vamos supor que eu tenho uma reação entre carbono e oxigênio para formar gás carbônico, e eu tenha 3 gramas de carbono reagindo com 8 gramas de oxigênio. No final, eu iria ter isso num sistema fechado, 11 gramas de gás carbônico. Então, na lei de Lavoisier, essa reação estaria válida, porque a massa inicial dos reagentes é igual à massa final dos produtos. E é exatamente isso que ele tentou provar no experimento. Bem, o enunciado da lei de Lavoisier pode ser enunciado de outras formas, não só como eu falei anteriormente. Outro exemplo é a soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação. Ou ainda, na natureza nada se perde, nada se cria, a matéria apenas se transforma. Então, esses são os principais enunciados que querem remeter à mesma lei, que é a lei de Lavoisier. Bom, galera, agora nós vamos para a lei de Proust, uma lei extremamente importante e eu preciso que vocês prestem bastante atenção, que é para não deixarem nada passar. Essa lei ela se originou basicamente na mesma época da lei de Lavoisier, onde Joseph Louis Proust ele estava efetuando vários experimentos de pesagem, assim como Lavoisier, e ele chegou a uma conclusão bastante interessante. Ele concluiu que uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples,
unidas sempre na mesma proporção em massa. Como isso se aplica na prática? Bem, é o seguinte. Exemplo com gás carbônico. Como a gente viu anteriormente, gás carbônico é a junção de carbono e oxigênio. Então, vamos supor que eu faça dois experimentos. Na primeira experiência, eu pego 3 gramas de carbono, uno com 8 gramas de oxigênio e eu vou produzir 11 gramas de gás carbônico. Na segunda experiência, eu pego carbono e oxigênio também, só que eu vou dobrar essa massa. Em vez de 3 gramas de carbono, eu vou unir 6 gramas de carbono com 16 gramas de oxigênio. Isso vai produzir um total de 22 gramas de gás carbônico. Então, a gente pode perceber que na primeira experiência, a proporção entre massas é de 3, 8 e 11. Na segunda experiência, é de 6, 16 e 22. A gente pode notar que na segunda experiência os números mudaram, mas obedecendo a relação que é 6 é o dobro de 3, como eu falei, 6 é o dobro de 3, 16 é o dobro de 8, 22 é o dobro de 11. Enfim, os números mudaram, mas a proporção é a mesma. Então, é basicamente sobre isso que a lei de Proust fala. Bem, fiquem atentos que, assim como na lei de Lavoisier existiam outros nomes, outros termos para se referir a ela, com a lei de Proust não é diferente. Além de lei de Proust, a gente também pode denominar ela como lei das proporções constantes, lei das proporções fixas ou lei das proporções definidas. Essas leis que eu falei agora, que é a lei de Proust e a lei de Lavoisier, a gente se refere a elas como leis ponderais, porque falam de massa e de substâncias. Então, elas são importantíssimas para a gente marcar todo o nascimento da química e entender como ela funciona. Bom, gente, a partir dessas duas leis ponderais, aconteceu que o cientista John Dalton, um inglês, ele tentou analisar o porquê que isso acontecia. Foi a partir daí que ele elaborou uma hipótese. Ele criou o enunciado seguinte: todo e qualquer tipo de matéria é formado por partículas indivisíveis chamadas átomos. Como isso se aplica em cada lei? Bem, vamos tomar um exemplo. Vamos supor que nós queremos montar uma reação entre o oxigênio e carbono para formar gás carbônico. Então, vamos colocar cada elemento como uma bolinha. Então, eu tenho o carbono, que é uma bolinha, e 2 oxigênios, então é 2 bolinhas, para formar o gás carbônico, CO2. Então, vamos botar uma massa nisso. A gente disse no exemplo anterior, a gente somou 3 mais 8, 3 de carbono e 8 de oxigênio. Então, vamos repetir o mesmo exemplo aqui. Então, eu tenho uma bolinha, que é de carbono, e essa bolinha tem 3 gramas, mais 2 bolinhas de oxigênio, e cada bolinha dessa tem 4 gramas, totalizando 2 oxigênios de cada um, 4 gramas, 8 gramas. Então, nessa reação, nossa massa final vai ser 11, 8 mais 3, 11. E as bolinhas, que é os átomos, ficou 3, 2 de oxigênio e 1 de carbono. Então, essa seria a relação entre átomos e a massa, as leis ponderais, especificamente aqui nesse exemplo da lei de Lavoisier, que a massa dos reagentes foi igual à massa dos produtos. Como vocês podem perceber, no início a gente tem a soma de 11 e no final também tem a soma de 11. Onde as partículas iniciais, que são 3, cada átomo, e no final também é 3, cada átomo. Relacionando a hipótese de Dalton com a lei de Proust é o seguinte: lembra que a gente falou que a gente poderia dobrar e a proporção não seria a mesma? Pois é, vamos fazer a mesma coisa aqui. Como eu falei no exemplo anterior, vamos botar uma bolinha de 3 gramas para o carbono, mais 2 bolinhas de oxigênio de 8 gramas, 4 gramas cada uma. Isso vai totalizar 11 gramas e 3 bolinhas, ou seja, 3 átomos ali. Se a gente dobrar esse valor, primeiramente a gente tinha uma bolinha, na segunda experiência vai ser 2 bolinhas, totalizando 6 gramas. Enquanto a gente tinha 8 gramas, vai passar a ser 16, logo era 2 bolinhas, irá ficar 4 bolinhas, 4 átomos, certo? Então, no final, como eu tenho 2 mais 4 elementos ali, 4 bolinhas, no final vai ficar 6 bolinhas, certo? Enquanto eu vou ter 22 gramas, que é 16 mais 6, 22 gramas. Como vocês podem perceber, a gente manteve a proporção de massa e as bolinhas também.
Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido o conteúdo. Não se esqueçam de resolver as listas de exercícios e de conferir o PDF de aprofundamento dessa aula, porque é só uma introdução para o conteúdo. Aqui eu abordei os conteúdos mais complicados que eu vejo assim para a pessoa aprender só e tal. Então esse PDF ele tá bem de boa, ele fala sobre as transformações e as propriedades da matéria de forma mais aprofundada, com base no que a gente viu nessa aula de hoje. E é isso aí, gente. Até a próxima aula.